Estamos de volta com o segundo bloco do programa TV Câmara Recebe, tendo a presença do Dr. Emílio Gimenez, juiz do Tribunal de Justiça. E a gente já no primeiro bloco falamos sobre a Lava Jato, também abordamos aquele caso do estupro da jovem, ganhou grande repercussão, o julgamento, né, que ganhou grande repercussão na mídia brasileira nos últimos dias. E falamos também sobre violência contra a mulher e ainda pegando o gancho, porque, como eu disse, dia 25 agora de novembro é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Inclusive a TV Câmara tem feito uma campanha de conscientização junto com a OAB de Tupã, a equipe lá das mulheres, né? O Departamento das Mulheres, a OAB Mulher. E então vou pegar ainda gancho nessa temática aqui para a gente saber um pouco mais do conhecimento do Dr. Emílio e como a gente até abordou, né? Infelizmente cresceu durante a pandemia a violência contra a mulher. E outro caso recente em Barueri, né, também que chamou muita atenção, ganhou grande repercussão, foi que a vítima ainda ficou tetraplégica, né, doutor? Verdade. Tem também, recentemente, esse trágico acontecimento lá nessa cidade de Barueri. A vítima passava por perto de um bosque, o criminoso a levou para o mato e com ela lutou, não conseguiu estuprá-la, mas ele sacou de uma faca e a esfaqueou pelas costas. Pensando que a vítima estivesse morta, ele fugiu, só que ela conseguiu se arrastar, saiu na via pública, pediu por socorro, foi para o hospital, foi operada, mas não teve jeito. A faca ofendeu justamente um nervo da coluna cervical e ela ficou tetraplégica. Por sorte, a polícia, com eficiência, logrou êxito e prendeu o assassino, que está preso. Esse tipo de crime aí é aquele previsto no artigo 213, não é o caso de Santa Catarina, que tem previsão no artigo 217. E são duas modalidades de estupro. Tem o estupro que é praticado mediante violência física ou grave ameaça. E esse estupro geralmente é praticado contra a mulher adulta. Quando o crime é praticado contra menor de 14 anos ou pessoa que tem deficiência mental ou que esteja sob efeito de algum tipo de substância que lhe tira a capacidade de discernimento ou de resistência, esse é o considerado estupro vulnerável, que a pessoa não tem condições de apresentar oposição, resistência ou de se defender. Nesse caso aí de Barueri, esse criminoso ele vai ser enquadrado em qual tipo de crime? Tentativa de homicídio ou... Olha, esse caso realmente vai ficar na tentativa de estupro e tentativa de homicídio. Duas tentativas. Tentativa de estupro porque ela não foi estuprada. Ela resistiu de forma suficiente a não permitir que a conjunção carnal ocorresse. Mas ele a esfaqueou pelas costas. Vai ser também uma tentativa de homicídio. Esse vai ser um crime bastante qualificado. Doutor, a gente falou, até perguntei no primeiro bloco a respeito se precisava alterar mesmo, aumentar as penas da Lei Maria da Penha. Com relação ao Código Penal, o senhor acredita que precisa passar por uma atualização, ser mais rígido com relação a crimes hediondos? Como é que o senhor vê? Ou como o senhor mesmo respondeu na pergunta do primeiro bloco, é mais uma questão que o senhor acredita que seja preciso trabalhar a sociedade, a conscientização, a educação? E além do mais, a grande verdade, o Código Penal ele é bastante objetivo e tem tipo de sanção, corresponde com aquilo que o crime traz de consequência.
A questão é a aplicação, é o rigor, é a manutenção do preso violento na prisão. Hoje está vendo uma flexibilidade muito grande, pessoas condenadas por questão de someno importância, acaba ganhando liberdade, como no caso aí recentemente de um ministro que determinou a liberdade, que autorizou a liberdade de um prisioneiro. Líder de uma facção. Então, esse tipo de comportamento de alguns magistrados, de alguns ministros, realmente tem contribuído para o aumento da criminalidade e da impunidade. Essa é a consequência. Não há necessidade de estar mudando a Constituição, igual aí um líder do presidente da República acabou de propor aí a alteração. Não há necessidade. A Constituição de 1988, que foi criada pelo então senador, deputado Ulisses Guimarães, que desapareceu misteriosamente nas águas do mar, ela é bastante objetiva e o Código Penal tem bastante força, suas sanções, eficácia. A questão é a aplicabilidade, precisa ser rigoroso na aplicação da pena, né? Agora, se ficar flexionando muito o sistema de execução penal, permitindo regressão, progressão, isso, aquilo, sem muito rigor, sem muito critério, tem contribuído sim para colocar em liberdade pessoas que ainda não estão aptas, em condições de voltar ao convívio social. Por exemplo, né, é muito criticado, foi muito criticado quando a Suzane Richthofen ganhou o direito de sair em Dia dos Pais, né? Justo ela que tinha contribuído para o assassinato dos pais, né? Esse tipo de coisa que precisa mudar? Então, esse tipo de conduta aí é que deixa a sociedade ansiosa, perplexa, sem compreensão. Como é que um criminoso que pratica um crime tão violento assim, só por comemoração, um dia, pega e volta, né? Tudo isso daí vai de encontro com aquilo que é o objetivo da lei, né? Que é manter o criminoso segregado para poder dar a ele condições de se ressocializar e voltar ao convívio social. Doutor, o senhor bateu na tecla aí da questão da sociedade, você falou que quando tem uma melhora na economia, isso reduz a violência, a conscientização também. E o senhor foi um dos fundadores, né, do Servida aqui em Tupã, preocupado em recuperar vidas mesmo, né? E pessoas que sofrem com a dependência química. Eu queria que o senhor recordasse aqui para o público que está nos assistindo como que foi a criação do Servida, quantos anos já está fazendo o Servida. Eu acredito que está beirando aí uns 20 já, 21, né? E como é que está hoje a entidade, né? Bom, o Servida, que foi inaugurado no dia 15 de novembro de 2002, quando então o saudoso Dr. Edmar se pronunciou brilhantemente lá na hora da festividade, né? Foi idealizado por mim e no dia que eu pensei em construir o Servida, eu estava em Presidente Prudente. Fazendo visita a um hospital lá de Presidente Prudente, o Hospital São João, de propriedade do Dr. Paulo Nicolau, um neuropsiquiatra amigo. E numa oportunidade lá que ingressei, num ambiente lá onde estavam bastante jovens, pessoas, adultos envolvidos com substância química, tinha lá uns 30 ou 40 mais ou menos, e eu conversando com ele falou que aquele pessoal eram pessoas de baixa renda que estavam ali internados sem condições de estarem
ocupando um apartamento, um quarto, então eles dividiam um ambiente maior lá em vários. Quando eu voltava de Presidente Prudente, eu fiquei pensando que eu pudesse chegar em Tupã. Eu era juiz da infância e da juventude, estava naquela época bastante jovem, menor, envolvido com droga, com crack, com maconha, com cocaína. E eu, achando que em Tupã só a Clínica de Repouso Dom Bosco e o IPT, que existiam à época, não estavam em condições de estar acolhendo tantos dependentes químicos, eu pensei que se eu arrumasse uma área de terra e com doação, com a ajuda da população, eu pudesse construir. E fizemos uma reunião no outro dia, lá no Salão do Júri. A população compareceu maciçamente. Em seguida, começamos a fazer pedido, principalmente material. Quase não foi doação em dinheiro, não, foi doação em espécie. Aquilo que era necessário para a construção, tijolos, telha, cimento, cal, ferro, pedra, areia. E foi embora. E desenvolveu o Servida, em 2 anos, construiu tudo aquilo que existe lá. Aquela instituição maravilhosa, hoje sendo cuidada lá pela equipe do Padre Padula. O Frei João ganhou jubilação, hoje está morando... Por muito tempo, né? Está morando em Goiânia. Ele que foi o meu companheiro de Servida, né? O Frei João e eu ficamos cuidando do Servida, acompanhando a obra por 2 anos. Mas agora chegou o momento dele descansar, ele está em Goiânia e eu mantenho contato com ele. Eu tenho comparecido ao Servida, de vez em quando faço lá algumas palestras, está indo bem, né? A instituição tem lá capacidade para 60 internos, mas mantém a linha de 28 a 35 internos. Tem uma equipe multidisciplinar bastante competente e eficiente e está cumprindo a sua finalidade. Tem contado com auxílio a pessoas até de outros estados e até de outro país. Nós já tivemos internado no Servida em pessoas envolvidas com droga do Paraguai, da Venezuela e da Bolívia. E hoje, assim, depois de... Hoje o Servida é uma referência nacional. Nacional, né? Hoje é. O Servida, já reconhecido de utilidade pública por força de lei, tem uma repercussão muito grande. É uma instituição de natureza filantrópica, não cobra. As pessoas ficam internadas lá pelo período de 9 meses e tem recuperado bastante, sim. Tem trazido efeitos positivos. E é uma estrutura, eu já tive a oportunidade de visitar lá, uma estrutura fantástica, né? Lugar bonito. Bonito, lugar bonito. Tem uma igreja construída, uma igreja bonita, um campo de futebol, plantações, criação de peixe, horta, pomar, aves. Muito bonito o Servida. Bacana, que legal. Parabéns aí pela ideia, pela iniciativa. E está prestes a completar 20 anos. 20 anos. Começou em 2000. Começou em 2000, né? Aí foi inaugurado em 2002, né? 2 anos depois. 2 anos Inaugurou depois. dia 15 de novembro. Me recordo dessa inauguração. O Servida tem um fator histórico importante. O Servida hospedou o presidente do Tribunal de Justiça lá. Verdade. O Dr. Francis Davis. Puxa, que bacana. Ele, estando aqui em Tupã, em contato com os magistrados, participou de uma partida de futebol de campo e se acolheu em uma residência que tem lá no Servida. Presidente do Tribunal de Justiça. Você vê o prestígio que a entidade tem, né? Teve lá. Muito legal, parabéns. Doutor, a gente também está próximo aí do dia 15 de novembro, né? Dia das eleições. E
A questão, o senhor já foi juiz eleitoral no último pleito. A questão, a população tem que encarar o voto como uma atividade cívica de manutenção da democracia. Como é que o senhor vê a importância do voto? Principalmente nesse ano que se fala muito por conta da pandemia, que a abstenção vai ser grande e tal. Como é que o senhor vê essa questão do exercício da cidadania? Olha, eu acho que o eleitor tem que se conscientizar de duas formas. Primeiro, se conscientizar de que a utilização do voto é importante para a democracia. É através do voto que nós elegemos os nossos representantes, né? O nosso sistema constitucional é de representação. Então ele tem essa importância. A segunda importância é a conscientização de procurar escolher um candidato que reúna realmente condições, capacidade, né? Aquela vontade de realmente servir a coletividade, né? O eleitor precisa se conscientizar que escolher o candidato só porque é conhecido, é amigo, é colega de trabalho, e se ele não levar em consideração o aspecto capacidade, competência, poder de articulação, de discussão, até razoável conhecimento da lei, das questões legislativas ou do executivo, ele não estará colocando como seu representante uma pessoa que reúna aquela condição de representá-lo. Então, o eleitor precisa se conscientizar de que a escolha ela tem que ser acertada. Precisa buscar o acerto, mas precisa levar em consideração, precisa conhecer alguns aspectos relativos à capacidade daquele candidato que está sendo eleito. Certo, correto. Doutora, a gente está caminhando para o fim do programa. Queria que o senhor falasse um pouco como é que está a sua agenda. Eu sei que o senhor está escrevendo, quem quiser acompanhar mais o pensamento, aprender mais com o doutor Emílio, o senhor está escrevendo não só em Tupã, mas também em outros, em Marília, né? Em outros jornais. Fala aí pra gente quais os dias que a gente pode usufruir aí de uma boa leitura. Olha, com a aposentadoria, eu procurei me manter em contato com aquilo que eu gosto, que é o direito. E como é que eu ia fazer isso? Aí eu pensei que eu ficasse escrevendo artigos, principalmente da área jurídica, artigos esclarecedores, que derime dúvidas, isso, aquilo. Fiz um acerto com o Nelson Santana, o proprietário do jornal, e também com o proprietário da revista de Marília, o Flávio, e eu publico meus artigos toda terça e sexta-feiras. Tenho publicado, tenho ocupado o meu tempo fazendo pesquisa, fazendo leitura para poder me aproximar de alguma redação que possa ser bastante esclarecedora ao público. Vai mudando a forma, vai deixando de usar a palavra mais técnica e usando uma palavra mais simples, porque senão o eleitor não entende. Você vai treinando, vai corrigindo uma coisa aqui, outra ali. A princípio eu percebi que eu estava escrevendo e utilizando de um vocabulário jurídico um pouco forte. Aí depois eu fui reduzindo. Hoje eu estou escrevendo um pouco mais fácil, um vocabulário comum, que eu acho que penetra melhor no seio da sociedade que gosta de estar lendo aquilo que eu escrevo. Vou fazer uma pergunta aqui, pelo tudo aquilo que o senhor já escreveu, não tem como compilar e transformar num livro? Já existe essa ideia aí em mente? Tem aproximadamente já 2.000 artigos. 2.000 artigos. O Renato
um cidadão aí da cidade que dá palestra, isso, aquilo, se interessou em fazer um livro, compilar isso num arquivo só. E até agora a gente não decidiu ainda, mas tem lá. Tem lá, existe essa possibilidade aí. É, bastante artigo. Porque é muito comum, né, os articulistas, eles depois de 1 ano, 2 anos, eles reunirem, né, esse material. E, Reinaldo Azevedo já fez isso, Rodrigo Constantino, entre outros, que trabalham principalmente com... Porque o artigo é um gênero que a gente fala nos jornais opinativo, né? E depois reunir Marco Antônio Villa também, reunir tudo isso e transformar num... Até o juiz Sérgio Moro está escrevendo para a revista Cruzoé. Ele escreve 2 artigos por mês para a Cruzoé. São bons artigos do Sérgio Moro. Ele tem elaborado artigos substanciosos, questões relevantes de interesse nacional. Ele é bastante culto, inteligente. Eu sou leitor dos artigos do Sérgio Moro. Uhum. Legal. Doutora, a gente está com o tempo já esgotado. Gostaria de agradecer muito a presença do senhor e fica aqui também um convite para que daqui a um tempo o senhor retorne sempre aí atualizando a gente com relação a questões do momento, né, de repercussão na mídia. O senhor que já faz isso escrevendo na mídia impressa, mas também tira um tempo aí para vir compartilhar com a gente esse conhecimento jurídico aí, muito importante para nós. Tá certo, Thiago. Assim que puder, a gente volta aqui falar sobre outras questões, de interesse do público. Eu é que agradeço a oportunidade, o convite que você me fez de estar aqui novamente, né? É muito bom esse diálogo, essa forma de passar algum conhecimento, alguma informação para o seu público, né? E deixar remarcado aqui que domingo é eleição e nós esperamos que o eleitor conscientemente e com responsabilidade exerça o seu direito civil e democrático e compareça ao local de votação e deposite seu voto naquele candidato que reúna reais condições e competência e capacidade para estar representando a população tupaense no Legislativo e no Executivo. Tá certo, doutor. Muito obrigado. Eu também agradeço aí você de casa que sempre acompanha a programação da TV Câmara, um canal a serviço da população.